Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Na semana passada, os servidores Aldo Santos, da POSP, Michele Schultz e Celso de Oliveira, da ADUSP, e Rosângela, do Sintrajus, fizeram uma homenagem à Semana da Consciência Negra. Este é o programa de hoje. Um programa que homenageia a data e a Semana da Consciência Negra. Vamos lá? Esse ano completa 50 anos que o gaúcho Oliveira Silveira, por iniciativa do grupo que ele participava, do grupo Palmares, eles instituíram o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, exatamente no dia em que foi assassinado Zumbi dos Palmares, uma das grandes experiências de resistência que aconteceu. E mais do que isso, para Oliveira Silveira, o 20 de novembro era um contraponto ao 13 de maio, da mesma forma que o Grito dos Excluídos é um contraponto ao 7 de setembro oficial, o 13 de maio era e representava, e para muita gente ainda representa, a oficialidade, a dádiva, como que um presente para os negros, a libertação, a abolição, entre aspas. Ele vai dizer, Oliveira Silveira, que 13 de maio significa traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Portanto, aqui tem um recorte necessário para que possamos observar esse dado, essa comemoração ou rememoração do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Claro que nós poderíamos falar muito mais sobre o papel nefasto da escravidão, mas a escravidão atendeu às seguintes narrativas e interesses ao longo da história. Ele atendeu os interesses econômicos, foi um grande mercado lucrador. A escravidão já consta desde os livros jurídicos, os primeiros livros jurídico de uma maneira geral, dizendo a naturalização da escravidão. A escravidão também foi trabalhada, e ainda é trabalhada nos dias de hoje por alguns pastores, como uma narrativa teológica, né? A questão de Cã, do filho que condena que é condenado por Noé, também, ela atende e foi desenvolvida uma ideologia de, digamos assim, de descaracterização da personalidade do negro, e também ele representa fortemente, ainda no imaginário e nos livros didáticos, grande parte dos pensadores e dos filósofos que ainda usam esse aspecto da filosofia que vem desde a antiguidade com Aristóteles. Você tem Kant, você tem Hegel, você tem vários filósofos que, infelizmente, enquanto professor de filosofia, eu tenho um texto que eu fiz sobre isso, enquanto professor de filosofia, nós repudiamos que continuemos ensinando esses conteúdos sem o menor filtro, sem a menor preocupação e, de certa forma, naturalizando essas narrativas escravagistas que estão nos livros didáticos, além de outros pontos. Para concluir, eu diria que o racismo ele está impregnado na sociedade de forma estrutural. É uma dificuldade grande para que possamos viabilizar as nossas atividades até nos dias de hoje. E o racismo está exatamente presente na medida em que, nesse recorte de Marx, por exemplo, de que a luta de classe nunca esteve ausente. Nunca esteve ausente. Então, para nós, o debate de raça, o debate de étnico, de uma maneira geral, ele tem o complemento fortíssimo
do nosso enfrentamento no debate da luta de classe. Eu vou, antes de mais nada, pedir licença, né, para estar aqui nesse momento. A gente conversou antes da reunião, eu, Rosângela, Celso e Aldo, né, e uma das coisas que nós discutimos foi sobre a importância de pessoas brancas falarem sobre a questão racial, né. Então, eu vou trazer alguns aspectos que a gente conversou bem rapidamente, vou tentar dividir meu tempo com o Celso, que ele tem algo bastante importante para falar. E aí tem uma questão, né, que eu gosto de pensar que o povo negro, assim como o indígena, é um povo muito resiliente, muito resistente, porque não só estão vivos, né, e aqui presentes na nossa sociedade, como conseguiram manter aspectos da cultura, né, aspectos que fazem parte da nossa sociedade, apesar de ter, sim, um movimento para tentar apagar, invisibilizar toda a cultura do povo negro, né? E aí eu queria aqui resgatar alguns nomes para a gente, nessa homenagem e nesse chamamento para a conscientização do que acontece com o povo negro, né? Obviamente a gente tem que começar com Zumbi dos Palmares, Dandara, e eu queria trazer alguns casos mais recentes que simbolizam a violência que o povo negro vive, né? A Kathleen, menina grávida, brutalmente assassinada, o músico Evaldo, foi eliminado com 80 tiros, todas as crianças que são mortas, e eu não gosto também de dizer que é por bala perdida, porque são balas que têm, sim, alvo, né, que é o povo negro, e, obviamente, Marielle Franco, que uma parlamentar brutalmente assassinada, e que nós ainda não temos respostas com relação a essa morte. E aí, para trazer um pouco mais para a nossa realidade da universidade, eu queria só colocar um cenário, né, que nós conversamos um pouco, que diz respeito às cotas, acho que a Rosângela vai falar um pouco sobre isso também, mas eu vou falar das cotas nas universidades. Na Universidade de São Paulo, ela foi a última universidade pública a adotar as cotas, em 2017, e ainda que tenha havido essa política, há muitas falhas na nossa visão, né? E isso diz respeito não somente ao número de pessoas que conseguem entrar na universidade por meio das cotas, mas diz respeito principalmente a algo que é extremamente importante, que é a permanência. Porque a chegada dos estudantes e das estudantes negras, né, na universidade, ela não foi preparada, né? Então, não se trata unicamente de aspectos relacionados, por exemplo, à permanência, não se trata somente de bolsa para poder ajudar a permanência na universidade, mas tem uma coisa que que não é nada sutil, né, mas que está, de alguma forma, na subjetividade das relações humanas, que são as questões atitudinais. Se a gente, de fato, entende que o racismo é estrutural, né, então a chegada desses meninos e meninas na universidade, sem que tenha havido uma mudança cultural, faz com que eles não se sintam pertencentes àquele espaço. E, de fato, o espaço das universidades, assim como outros, é absolutamente dominado por pessoas brancas, né, e quando a gente coloca isso na estrutura de poder, homens brancos cis héteros, né? Então, a não identificação das pessoas naquele espaço é um grande problema, e a gente tem que batalhar por essa mudança cultural. Para poder exemplificar um pouco disso que eu estou dizendo, eu vou trazer um número que, para mim, é absolutamente revoltante até, né? De acordo com os últimos dados que nós levantamos, de número de docentes negros, né, que se auto-identificam como negros, pretos e pardos na Universidade de São Paulo, a gente tem 2,8%. Então, esses meninos e meninas negros e negras que chegam, eles não têm uma referência de docentes que sejam negros e negras.
Isso a gente está falando de uma sociedade que mais da metade é negra, então 2,8%. Quando a gente olha para os funcionários, né, para os servidores técnico-administrativos, esse número é um pouco maior, chega a 16%. Isso também é bastante revelador, porque quando a gente pensa na estruturação de poder dentro da universidade, eu imagino que isso esteja colocado em várias outras instituições públicas que estão aqui também representadas, né? Então, dentro da estrutura de poder, a gente tem menos ainda pessoas negras, né, exercendo e tomando esses cargos. E aí, para terminar essa fotografia aqui, eu queria trazer um aspecto relacionado ao desemprego e à violência, principalmente, né? Então, quando a gente olha os dados de desemprego, especialmente agora, durante a pandemia, né, as pessoas que mais perderam seus empregos, estão em situação de maior vulnerabilidade, são mulheres negras. Então, além da questão racial, tem a questão de gênero que está colocada. E essas pessoas, essas mulheres negras, são as que já ganhavam menos, e muitas delas são o esteio das suas famílias, né? E estão lá colocadas, entre outras ocupações, no trabalho doméstico. E o trabalho doméstico, a forma como ele é colocado aqui no nosso país, é uma reprodução da estrutura colonial, é uma reprodução da casa grande, né? E a gente aceita isso como sociedade. Aliás, nós reproduzimos isso, né, o tempo todo nas nossas casas. É preciso conhecer a história com H para se chegar ao que acontece hoje com o negro. A exposição da Michele, do Aldo, elas foram fundamentais. Por quê? Ainda que não existisse negros aqui neste grupo, o assunto teria que ser abordado. Não depende só do negro, depende do branco também, porque a gente sabe que a maioria dos ataques racistas, eles partem de brancos. E o branco sempre se beneficiou do que foi construído lá atrás. Então, é preciso ter essa visão. O ano que vem, não só precisamos ter mais negros e brancos aqui para conversar sobre isso, para trazer a sua ideia do local onde essa pessoa está, como é que ela vê, o que ela faz, qual é a posição dela. E a gente sabe que, para reverter tudo isso, só tem um caminho. Não é jogando futebol, não é ganhando na loteria, é pelo estudo, é pela educação. Por isso que é importante que todos nós, pretos, pardos, brancos, indígenas, asiáticos, que todos nós saibamos o que vai acontecer no ano que vem. Nós temos uma lei que é de número 12.711, de 29 de agosto de 2012. Essa lei, ela cuida das cotas em instituição federal de ensino superior. E pelo texto dessa lei, ela tem que ser revista quando ela completar 10 anos. E isso vai ser no dia 29 de agosto do ano que vem. Então, vocês vejam bem, nós nem entramos em 2022 e no Congresso Nacional já existem 36 projetos de lei tramitando sobre essa alteração. Então, nós sabemos que para excluir essa lei vai ser muito difícil, mas o problema são as alterações, e nós precisamos ficar atentos para isso, porque quando se fala a lei de cotas nas universidades, o que vem à mente, é para negros, os pretos e os pardos. Mas o texto da lei, no artigo 3º, diz que essa lei alcança os autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências. Então, nós precisamos estar atentos e unidos, porque num país cujo governo é de ultradireita, que já se mostrou
o que realmente é homofóbico, racista, misógino, sexista, é evidente que a tropa do governo vai vir com tudo, para poder desconstruir essa lei. E vai utilizar aquele discurso. Mas para quê, como muitos falam, para que Dia da Consciência Negra? A alma não tem cor. Gente, pelo amor de Deus, a consciência negra aqui, o Dia Nacional, é um pensamento, é uma reflexão, é uma avaliação sobre o que é o racismo, como ele se desenvolve no país, como ele é estrutural. Todo o racismo é estrutural. Por quê? Porque está na formação da nossa sociedade. A nossa sociedade lá atrás, na época pré-colonial, na época colonial, ela foi forjada, ela foi pensada por pessoas que detinham o poder e viam no negro uma peça. Era uma peça, não era tratado como pessoa, como ser humano, era uma peça de trabalho, só isso. Quando o negro chegava e ia para o mercado negreiro, que ele era exposto, ele era examinado como uma peça. Viam os dentes, viam as genitálias, faziam pular. Era simplesmente uma peça. Não havia homem negro, mulher negra, criança negra. Eram todas peças. As crianças, elas pouco são faladas, mas elas, com 5, 6 anos, elas já estavam no trabalho. Elas trabalhavam. Elas espantavam mosquito, elas lavavam as botas, os pés das visitas, elas se viam de brinquedo para as crianças, filhas do senhor do engenho, elas ficavam de 4 para serem feitas de cavalinho, elas levavam cascudos, beliscões, e quando se defendiam, vinham os pais, os senhores, e batiam nas crianças. As mulheres grávidas trabalhavam igualmente, eram castigadas igualmente. Para se ter uma ideia, mesmo a mulher grávida, ela era açoitada, cavavam um buraco na terra, ela encaixava a barriga de gestante e era açoitada. E para a mulher, como sempre, até hoje, havia uma arma a mais para a opressão, que era o estupro. Porque pelo estupro haveria mais peças para o trabalho. Naquela época havia muito suicídio e aborto também por causa disso. Então, nós temos a lei das cotas das universidades. Essa lei tem o prazo para revisão em agosto do ano que vem. E também nós temos uma outra lei que é das cotas em concurso público. Essa lei também vai ser revista em 2024, após 10 anos, porque ela é de 2014. Então, em relação às cotas nas universidades, nós temos o seguinte, nós temos o reitor da Faculdade Zumbi, que já iniciou um movimento pelas cotas. É o movimento Cotas Sim, é o José Vicente, ele é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Então, daqui a pouco, em grupo, nós vamos receber links com abaixos assinados virtuais. Quando vocês receberem, vocês já sabem do que se trata. Participem. Eu sou um homem pardo de 52 anos. Eu atualmente estou na diretoria da DUSP, né, onde ocupo uma das vice-presidências, e muito se falou aqui de racismo estrutural. Eu queria dizer para vocês que o
racismo, assim como o capitalismo a gente conhece muito bem, ele se renova, vai encontrando outras formas de exploração da classe do proletariado, também o racismo ele vai encontrando outras formas de manifestação na nossa sociedade. E para poder fazer essa referência, né, eu vou começar por uma música que é um poema do Lazo Matumbi. E se vocês me permitam ler esse texto para vocês, e em seguida assumir o assunto que combinei, isso está fora do combinado, que eu combinei com os meus amigos, com os colegas aqui que me antecederam que faria. Mas eu acho que vai ser importante, depois de tudo que foi dito e visto aqui, a gente falar disso aqui. Chama 14 de maio. No dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da cidade, agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderia me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom. E o que é bom também e deve ser meu. A coisa mais certa que agora eu sei é que eu sei quem sou. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ileaê, se ligue no Ileaê, agora que você me vê. Repare como é belo e como o nosso povo é lindo. Repare que é o maior prazer, bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. Lazo Matumbi. Bem, dito isso, eu tenho que trazer para vocês dessas renovações que o racismo foi encontrando na cultura brasileira desde o dia 14 de maio. Porque, teoricamente, no dia 14 de maio, as pessoas deveriam ter passado de chamar os negros de escravos e passaram a chamá-los de outras coisas. Que outra coisa? Bandido, ladrão, capoeirista. Né? Foi dado outros adjetivos, já que o adjetivo escravo não poderia mais ser usado. E esses adjetivos, eles percorrem a nossa história, percorrem o nosso ser no nosso cotidiano. E quando eu digo percorrem o nosso ser, é porque qual é a sua reação quando está andando à noite na rua sozinho e cruza com dois homens negros? Qual é a sua reação? O que você faz? Você segura a bolsa? Você esconde o celular? Né? Estavam falando que o presidente da Fundação Zumbi do Palmares, falando que vocês sabem qual é a postura dele, e um colega branco falou com ele: legal, você está certo, vamos correr lá em Copacabana de manhã e vamos pedir para algumas pessoas gritarem pega ladrão. Vamos ver atrás de quem as pessoas vão, se vai ser de mim ou de você. Então, será que quando a gente tem uma série de mulheres brancas aqui, qual dia da vida de vocês pensarem em usar um Black Power? Porque as mulheres negras pensam em usar cabelo liso. Por que as brancas não pensam em usar cabelo Black Power? Então, isso é para a gente visualizar que isso está... Por isso a gente chama de estrutural. É por isso. Né? Porque está em todos nós. Como está em todos nós e nossa sociedade está se transformando, esse racismo vai se transformando também, através do uso das tecnologias de levantamento de dados, das tecnologias de reconhecimento facial, da tecnologia do uso do celular. Se na canção que eu acabei de ler para vocês, ele fala sem fotografia, sem nome, sem identidade, hoje você também não é ninguém se você não tiver um smartphone. Poderia colocar ali um smartphone. O auxílio emergencial do governo para atender a população pobre desse país funcionava para quem tivesse smartphone. E a gente viu as filas das pessoas que não tinham smartphone para poder acessar a agência da Caixa Econômica, para poder receber o recurso que era para eles.
Então, é um exemplo das novas formas de exclusão do capitalismo e que atingem potencialmente a população negra. Hoje, várias cidades e até mesmo estados brasileiros tentam e estão com projetos de implantar câmeras para reconhecimento facial, sobre a alegação de que vamos diminuir a criminalidade, sobre a alegação de que você vai se sentir mais segura se você for identificado por uma pessoa que assaltou sua casa, você vai ter uma câmera, onde essa pessoa andar, ela vai ser reconhecida e a polícia vai agir. Essa tecnologia hoje, eu estou falando de 2021, estou falando dos sistemas mais modernos, elas não chegam a 46% de acerto quando se tratam de pessoas de pele preta ou parda. 46%, nem aluno passa, um colega falou, nem aluno passa em matéria com 46%. Como é que a gente vai colocar isso para prender as pessoas, para definir as pessoas? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, principalmente, quando a gente faz reconhecimento via fotografia, a gente já viu N mais um caso de pessoas inocentes, reconhecidas por fotografia em delegacia, que ficam até mesmo anos, meses presas, até que descubram que elas não são as pessoas que deveriam ser, que deveriam estar ali. E esse sistema, ele quer ser automatizado. E ele vai ser automatizado com base em quê? Com base nessa sociedade, nessa visão racista estruturalmente. Então, os sistemas tecnológicos, eles trazem com si o racismo de quem o programa, o racismo da lógica de pensamento que existe na sociedade. Eu fiz uma fala como essa para os técnicos do e-governo, que são as pessoas que trabalham fazendo os programas para o governo, que pensam essa lógica. E eu falei com eles, olha, quem pensou o aplicativo do auxílio emergencial, essa pessoa não era racista. Ela falou, vou fazer isso aqui para prejudicar os pretos. Os pretos vão se ferrar, não vão receber o dinheiro. Ele não pensou assim. Não pensou assim, mas o que ele fez era racista. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem conversar com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Todo domingo, a partir das 21 horas, com reprise aos sábados, a partir das 15 horas. Contamos com você. Venha assistir Cidadania e Serviço Público.